Eu não sabia disso. Interessante. Não acredito. Como é que é? Ó, Foi? é assim mesmo. Verdade. Enquanto a humanidade foi nômade, ninguém se preocupava com o lixo produzido e, a cada momento, aquilo que se produzia de lixo ficava naquele lugar e seguia-se para a frente. Foi somente quando o homem começou a viver em sociedade, em comunidade, é que percebeu que teria que tomar um certo cuidado com o lixo produzido e também com o saneamento para garantir água limpa e ausência de detritos. Foi assim que surgiu o saneamento básico. Sanear vem do latim sanu, que significa tornar saudável, habitável, limpo e higiênico. As principais atividades ligadas ao saneamento básico estão relacionadas à coleta e tratamento dos resíduos produzidos pelo homem, como o esgoto, que nada mais é que a água servida, fezes, urina e demais secreções humanas, e lixo orgânico e inorgânico para evitar doenças, e também está ligado ao fornecimento de água de qualidade para o consumo humano. A mais antiga civilização na Suméria iniciou a construção de sistemas de irrigação para trazer água, para as cidades. Era responsabilidade dos sacerdotes o fornecimento da água e a limpeza das cidades. Canos de barro eram usados para escoar a água do banho, as fezes, urina e também as águas de limpeza. Esses canos caíam em canais maiores que levavam o material para longe das cidades. No Antigo Egito, havia o controle do fluxo da água do rio Nilo, com a água chegando nas casas dos mais ricos. Na Babilônia, em Nippur, construíram a primeira galeria de esgotos da história. No Vale do Indo, uma das civilizações mais antigas do planeta, as casas contavam com sistemas de drenagem e abastecimento de água. Egípcios e chineses, há mais de 5.000 anos, já perfuravam a terra para obter a água do poço. A fervura da água, a filtragem, o armazenamento de água da forma correta são atitudes realizadas há pelo menos 4.500 anos pelos homens. Limpeza e higiene corporal eram costumes importantes e o esgoto era captado para fora das cidades. O lixo orgânico era reaproveitado na alimentação de animais e também como adubo. Na Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 13 e 14, ficam claras as regras para a limpeza do acampamento hebreu. E em Levítico, capítulo 4, versículo 12, estão as normas para o destino dos resíduos dos sacrifícios a Deus. Entre Belém e Hebrom foram construídas as represas de Salomão, onde grandes cisternas foram criadas para acumular água das chuvas que, por sistemas de túneis, abasteciam o templo e a cidade de Jerusalém. Isso em 950 a.C. Os israelitas usavam fezes humanas e de animais como adubos nas plantações. O primeiro aqueduto foi construído na Assíria em 691 a.C., o aqueduto de Gervã. Na Grécia Antiga também tinham arquedutos e lá havia o hábito de enterrarem as fezes ou levá-las para longe das residências. Filósofos como Platão e Aristóteles se preocupavam com a qualidade da água a ser ingerida
e também com medidas sanitárias para benefícios da população. A água de esgoto era conduzida aos jardins ou para as ruas. Locais de banhos públicos eram ligados aos canais que levavam para longe o esgoto produzido. Epaminondas de Tebas foi o mais famoso chefe de limpeza pública da antiguidade e transformou sua cidade na mais limpa de toda a Grécia, além de enaltecer a figura do encarregado da limpeza pública. Mas foi no Império Romano que deu uma grande contribuição para o progresso do saneamento básico. Os romanos construíram vários aquedutos como Água Ápia, reservatórios de água, termas, banheiros públicos e chafarizes. Sexto Július Frontinus foi o maior superintendente de águas de toda Roma e fez toda a diferença nesse sentido para o progresso do saneamento básico romano. Nas cidades romanas, o lixo era coletado e levado para fora dos limites da cidade, conforme descobertas arqueológicas, como o que a gente encontrou, nos sítios arqueológicos de Pompeia. Na distribuição da água, usavam canos de chumbo, bronze e barro, sendo que no ano 24, todos os canos de chumbo foram substituídos por canos de barro. Haviam normas de conservação e penalização para os infratores. As águas dos esgotos passaram a ser escoadas por uma rede de canais que ia até o rio Tibre. A técnica usada na construção desses canais era etrusca. O canal mais famoso era o Cloaca Máxima, e a limpeza desses canais era feita por prisioneiros. Só tinha acesso a essas regalias os mais abastados, e o serviço era cobrado. Acredita-se que nas casas havia o sistema de fossas, que eram esvaziadas periodicamente pelos comerciantes de adubo. Quem morava em andares mais altos não tinha banheiro e fazia suas necessidades no penico. E essas necessidades, nesses penicos, poderiam ser esvaziados nos tonéis que se encontravam no andar térreo. Mas a grande maioria jogava mesmo o conteúdo deles pela janela. Isso à noite, porque obviamente que isso era proibido. Este hábito horroroso dos penicos jogados pela janela, continuou pela Europa até o século XIX. E ele chegou inclusive aqui no Brasil. E era muito comum, o pessoal gritar para o povo sair de baixo, porque eu jogava o penico, e aí jogava de dia, de noite, fosse como fosse. O negócio pegou pesado. Era um cheiro horroroso, O papel higiênico só foi criado a partir do ano 900 na China. Então até lá limpava-se sabe Deus como, ou não se limpava. Com a queda do Império Romano, houve novas organizações sociais, econômicas, e acabou surgindo a Idade Média. A Idade Média trouxe o feudalismo. Todo o progresso sanitário do Império Romano foi esquecido. E os equipamentos, sem manutenção, foram se deteriorando. E isso trouxe resultados funestos. A criação de animais gerava grande quantidade de excremento que não tinha onde colocar, não tinha um destino certo. E isso também acontecia com os corpos dos animais, que quando morriam também eram jogados nos rios, nos lagos ou abandonados no campo. O lixo doméstico
orgânico era aproveitado em parte na alimentação de animais. E as casas tinham fossas tão próximas dos poços para a água que era comum beberem água contaminada, o que gerava muita doença. A Idade Média é característica da Idade Média realmente um número excessivo de pragas, de doenças. A partir de 1425, quando Gian Francesco Poggio encontra os textos do Romano Frontinus, com os ensinamentos sobre hidráulica e saneamento básico, é que começa o progresso neste sentido para todos os habitantes da Idade Média. Algumas curiosidades deste período. Então a gente vai contar que haviam coletores de fezes que as transformavam em adubo e coletores de urina, que era usada pelos tintureiros no couro e em tecido. Quem tinha dinheiro comprava a água dos carregadores de água. Quem não tinha, abria poço. Em 1407, em Londres, as pessoas guardavam o lixo em casa até que os coletores viessem pegar, e essa forma de coleta durou 5 séculos. Quem não cumpria a ordem e jogava lixo na rua era punido. Entre 1506 e 1608, Paris foi considerada a cidade mais suja de toda a Europa. Em 1760, o Rio de Janeiro tinha cerca de 30.000 habitantes e era normal atirarem o lixo pela janela. Jogava o lixo em qualquer lugar, na verdade. É por isso que a Idade Média ficou famosa pelas epidemias, sendo a peste negra a que matou 1/3 de toda a população europeia. O século XIX trouxe grandes avanços no saneamento básico e no manejo do lixo. O lixo sólido começou a ser incinerado, sendo Londres a cidade com o primeiro incinerador em 1875. Somente no século XX é que surgiram soluções mais eficientes para o tratamento do lixo. Em 1876, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, resolveu contratar Aleixo Garit, um empreendedor francês, para ser responsável pela limpeza pública da cidade do Rio. Tinha que coletar o lixo da cidade e jogá-lo na ilha de Sapucaia, na Baía de Guanabara. A ilha ficava perto da atual Ilha do Fundão. Esse contrato vigorou até 1891, ou seja, já no período da República Brasileira. Na cidade, o povo dizia: "Lá vem o Gari!" E o nome pegou tanto que hoje em dia, no Brasil, a gente denomina Gari ao profissional da limpeza urbana, que recolhe o lixo das residências, das indústrias, dos comércios, além de varrerem as ruas, as praças, os parques, capinarem o mato e a grama das vias públicas e lavarem esses locais. Por aqui também tivemos incineradores de lixo, sendo um dos mais conhecidos, muito grande, em Manguinhos, no Rio de Janeiro. No manejo do lixo, tivemos os lixões, que por não prepararem o solo, acabavam por contaminar o lençol freático, ou seja, a água que vem para as pessoas, além de atraírem animais como moscas, ratos, pássaros, sendo por essas razões foco de muitas doenças. Depois vieram os aterros
sanitários, que com normas mais rígidas buscam não danificar o meio ambiente. Há também a coleta seletiva, o reaproveitamento de muita coisa que muita gente considera lixo. Estamos caminhando, mas ainda falta muito para sermos conscientes em relação à produção do lixo e o destino desse lixo e como isso pode pesar na contaminação da sociedade. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Não acredito. Como é que é? Foi? É assim mesmo. Gostei. Verdade.